Fluminense vai visitar o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Quem é o jogador que o Fluminense fez uma proposta? Que time o Renato vai levar a campo? Será que ele sabe? Vamos conferir isso tudo agora? Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo neste domingo, 4 horas da tarde, em São Paulo, no Morumbi, contra o São Paulo, por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Como está tudo bagunçado, eu não sei se é 16ª, 17ª, 15ª, quando chegar, né, todo mundo no mesmo número de jogos, a gente vai ter a certeza. Mas o Fluminense encara o São Paulo fora de casa, o São Paulo com alguns desfalques, como o Rian, que teve um problema sério, uma contusão séria, acho que ligamento, o Oscar, que sofreu fratura na vértebra, o Lucas Moura, que ainda está em fase de recuperação, o Caleri, que fez, se eu não me engano, uma cirurgia, o Luiz Gustavo, que teve um tromboembolismo pulmonar. Puta merda, recuperação aí para todos eles, mas com muitos desfalques. E o Fluminense com um seríssimo desfalque, que é não ter um técnico. É simples assim. Todo vídeo eu falo a mesma coisa, está se tornando repetitivo, mas é insuportável você ver um time, cada jogo joga com uma formação diferente. Eu não falo só de jogadores diferentes, eu falo de formação, né? É um jogo com 3 zagueiros, é um jogo com 2 zagueiros, daqui a pouco vai ter um jogo com 18 zagueiros, e o Renato não define um time, não define um padrão. Será que o Renato sabe dar padrão tático a um time? Eu tenho minhas dúvidas, né? E o Fluminense, a gente falar de escalação aqui, é complicado, né? Eu estou pegando aqui pelo GE, e diz que a escalação provável é é Fábio, Samuel Xavier ou Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Bernal, Martinelli, Nonato ou Hércules, Soteldo titular, o Peixinho, o Nemo do Renato Gaúcho não sai de jeito nenhum, não joga nada, mas não sai. E aí Serna ou Joe Kennedy e Cano. Quer dizer, ele tem dúvida entre o John Kennedy, entre o Serna, mas tem a certeza absoluta que o Frodo Bolseiro venezuelano tem que ser titular, mesmo não jogando porra nenhuma há mais de 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, sei lá quanto tempo que o Soteldo não joga absolutamente nada. Sabe? É um técnico que é prejudicial ao Fluminense, né? Soteldo a gente já vai entrar com 10 contra o São Paulo, lá no Morumbi. Tá, então, e cheio de dúvidas, Samuel Xavier, o Guga, é Nonato ou Hércules, é John Kennedy ou Serna, e a certeza que ele tem é o Frodo Bolseiro venezuelano. Então, é um técnico que não serve para o Fluminense. Mas quem diz que o Mário Bittencourt liga para isso? Ele só liga para ser o CEO da futura SAF. Eu sou a favor da SAF, mas sem Mário Bittencourt. Na história do confronto, são 133 jogos com 49 vitórias do Fluminense, 27 empates e 57 vitórias do São Paulo. O Fluminense marcou 200 gols e sofreu 207, né? Fez 174 pontos nesses confrontos, com aproveitamento de 43,61%. Nos últimos 12 jogos, e as informações, como sempre, são do site flusão.xyz, nos últimos 12 jogos, são 5 vitórias para cada lado e 2 empates. Então, um equilíbrio imenso entre Fluminense e São Paulo. Normalmente, né, o Fluminense ganhando em casa e o São Paulo também ganhando em casa. Né? O Fluminense ganha em casa, perde fora. Normalmente tem sido isso, né, os confrontos entre Fluminense e São Paulo. E hoje é na casa do São Paulo. Então, é um tabu que a gente precisa quebrar, né, para a gente poder subir na tabela. Lembrando que o Fluminense está a apenas 6 pontos do Vasco, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Tá? São só 6 pontos, 2 jogos, né? E estamos a, se eu não me engano, 14 pontos do líder. Então o Renato Gaúcho destruiu as chances do Fluminense no Campeonato Brasileiro, com a insistência com o Soteldo, sem ter um padrão de jogo, sem ter um time titular, né, achando que ele é o foda da parada e que ele pode escalar quem ele quiser, que o time vai voar em campo. Não vai. Né? O time tem que jogar, tem que ter sequência, tem que ter um time efetivamente titular, que vai sair um ou outro por contusão. Hoje a gente não tem o Inácio, né, que vai ficar 6 semanas fora aí por conta de um estiramento no ligamento medial, eu acho. E vai desfalcar o Fluminense. Então, com o desfalque, obviamente você precisa mexer. Mas mexer todo o jogo porque o técnico não sabe quem ele coloca,
né, é absoluta tragédia, né? O trabalho do Renato Gaúcho, e o Mundial foi uma exceção. Uma exceção onde o Alexandre Mendes, o Marcão, né, ou seja, o staff estudou muito os adversários, né, falou faz isso, ele fez, não precisou inventar nada, não precisou ele ter que tomar decisões para mudar um jogo, como foi contra o Chelsea. Aí ele só fez merda nas substituições, botou 18 atacantes, não serviu para porra nenhuma, né? E é sempre assim que acontece com o Renato Gaúcho, né? A escola gaúcha de técnicos é uma tragédia para o futebol. Falando agora de contratações, né? O Fluminense parado na esquina, todo mundo contratando, vários times contratando bem, e o Fluminense nada. Deu 30 milhões no sorteio, mas foi antes do Mundial, né? Jogou 30 milhões pela janela. E agora, meus amigos, o Fluminense fez uma proposta pelo Vitinho. Em outro vídeo lá atrás eu já tinha falado sobre a possibilidade desse jogador de 31 anos, se eu não me engano, reforçar o Fluminense. Está dentro do padrão Mário Bittencourt, jogador acima de 30 anos, quando o contrato abaixo nem é relacionado, como Lescano, como Laveda. Riquelme Felipe não viajou, disse que sentiu desconforto muscular. Está muito estranho essa situação do Riquelme, né? O Isaac, o Wallace Davi não são utilizados. Agora, jogador com mais de 30, o Mário Bittencourt tem um fetiche. E o Fluminense fez uma proposta pelo Vitinho. Quem não sabe quem é o Vitinho, né, só dá uma pesquisada aí no YouTube para ver o Vitinho em atuação no Botafogo, no Internacional de Porto Alegre, no Flamengo, né, e pergunta ao torcedor do Flamengo o que ele acha do Vitinho, né? É esse jogador que Mário Bittencourt fez proposta para substituir o Arias. A gente está muito fudido com essa diretoria, muito fudido. É por isso que a SAF ela é fundamental, mas sem o Mário Bittencourt. O Vitinho estava lá no mundo árabe e não teve o seu contrato renovado, ele está sem clube, né? E o Fluminense vai fazer uma proposta. Lá ele ganhava em torno de R$1,5 milhão por mês. Se o Mário pagar esse valor ao Vitinho, ele tem que sofrer um impeachment, ele tem que sair, ser retirado da presidência do Fluminense. Tudo bem que aí entra Celso Barros, é tão ruim quanto. Mas é inacreditável o Fluminense não olhar para o mercado sul-americano, que tem bons jogadores. No Twitter acompanha o Rafael Lizardo, ele sempre coloca algum jogador do futebol latino-americano, na verdade, não só sul-americano, sempre com bons jogadores, com boas possibilidades para o Fluminense ir atrás. Cadê o scout? O scout foi ver o Vitinho. O Mário Bittencourt acha mesmo que o Vitinho é solução para o problema do Fluminense? E mais que isso, o Fluminense precisa de zagueiro, o Fluminense precisa de um meia criativo, se bem que tem, né? A gente tem o Ganso e a gente tem o Lescano. Só que o senhor Renato Gaúcho não quer botar o Lescano para jogar. E aí como que o cara vai ganhar ritmo de jogo se ele não joga, né? Já o Soteldo joga todo jogo. Era melhor jogar no 4-4-2, já que eles não abrem mão de 3 volantes, né? Colocasse o Lescano ali, né? Fazendo um 4-3-1-2, né? Onde o Lescano seria o 1 com Cano e um jogador aberto, preferencialmente o Serna, ou até mesmo o John Kennedy, né? Então o Fluminense está acéfalo, cara. É acéfalo, não tem cérebro na diretoria, não tem cérebro na beira do campo. E a gente vai para um jogo importantíssimo, precisando vencer para fugir, né, da zona do rebaixamento, do Z4, que, repito, está só a 6 pontos. E aí o Mário Bittencourt me faz uma proposta por Vitinho. O que Vitinho vai agregar? O Fluminense já tem jogadores do nível ou até melhores que o Vitinho, como o Serna, por exemplo. Que o Renato tem a birrinha lá com os empresários do cara. Tem o Canóbio, que faz a função parecida, sabe? O próprio Soteldo faz uma função parecida do Vitinho, sabe? Não dá, cara, não dá pra gente continuar nessa pasmaceira. O pior é que eu sei que enquanto o Mário Bittencourt for presidente do clube, o Fluminense não vai ter uma SAF sem ele. E se o vice dele for eleito esse ano, o Fluminense não vai ter uma SAF sem o Mário Bittencourt. E o Fluminense precisa de uma SAF sem o Mário Bittencourt. Sabe, o Fluminense precisa de uma SAF com gente que entenda de futebol, que entenda do negócio futebol, e entenda do futebol dentro das 4 linhas. E essa pessoa não é o Mário Bittencourt. Isso aqui não é um xingamento, isso aqui não é uma ofensa, não tenho nada pessoal contra o Mário Bittencourt. Mas tem tudo a favor desse clube que eu amo e que está sendo prejudicado por uma gestão ruim.
ela não é corrupta, não tem nenhuma intenção de que vocês entendam isso. Eu estou dizendo uma gestão ruim, uma gestão que prejudica o Fluminense pela sua incapacidade e pela sua incompetência. E que por isso Mário Bittencourt tem que sair da presidência e nunca mais exercer cargo nenhum no clube. Vai para a arquibancada com as suas filhas, vai torcer para o Fluminense, que eu sei que ele é tricolor, né? Isso não está em questão, mas vai torcer. Mas não presidente e muito menos CEO da SAF. Vitinho, não. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.